Oi, 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 minha gente! Seja muito bem-vindo a mais um episódio do podcast Seguimos Tentando. Muito que bem! Estamos no mês de março, que é o mês da mulher. O que a gente vai fazer? A gente vai mergulhar nesse vespeiro juntas e o Senhor nos protegerá, amém? Onde você está agora, faça em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vamos falar sobre feminismo. Tá, gente... É complicado para mim falar sobre o assunto, por quê? Porque eu sinto que é um dos assuntos que mais me torna... Mais não, mas que me mostra muito zona cinza. Se você não vê esse episódio, veja, que eu fiz com a minha amiga Poliana e tá maravilhoso. Mas que mostra o quanto que eu não habito nem no 8 e nem no 80. No quanto que sobre esse assunto eu não consigo nem me ver como feminista, mas eu também não me vejo como uma mulher padrão conservadora. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. E que no fim das contas não é só sobre a minha opinião. É óbvio que é. Mas é pra gente refletir junto sobre algumas coisas, do quanto que isso nos afeta e a gente tentar junto aqui ter uma visão mais saudável sobre o assunto. Vamos juntas? Vamos lá? Pois bem, o que me fez querer gravar sobre isso? Estava eu ali navegando naquele limbo do explorar do Instagram. E aí apareceu pra mim uma mulher que eu sinceramente não me lembro o nome dela, não é do meio cristão e tudo mais. Se eu não me engano, era uma mulher empreendedora e ela postava vários reels, assim, todos os dias, tipo, como se ela estivesse indo comprar pão na padaria, alguma coisa do tipo. Ou tivesse indo se exercitar, porque acho que ela tava com uma garrafinha de água. E aí ela postava, tipo assim, bom dia para todas as mulheres. E para os homens, não bebam água. Aí vai piorando, tipo assim. Aí um outro dia, bom dia para as mulheres. Os homens podem morrer atropelados. Eu tô falando, tipo, literalmente o que tinha nos vídeos. E eu comecei a ver a quantidade de comentários, né? E na verdade era uma mulher de esquerda, então ela colocava bom dia pra você, homem hétero cis, né? E eu fiquei olhando ali os comentários e tudo mais, eu falei assim, meu Deus, né? Tem alguma coisa aqui que tá acontecendo, né? Que tá sendo fomentado com essa onda do feminismo atual que tá ficando cada vez mais complicado. Foi curioso porque umas semanas antes eu tinha visto um filme que estava em alta, não me lembro em qual plataforma ele está, mas se eu não me engano é na Apple TV, que se chama Pisque Duas Vezes. É um filme que inclusive foi bem falado, assim, né, pra quem gosta desse universo, porque ele foi dirigido, roteirizado pela filha do Will Smith, que eu não me lembro o nome dela, peço perdão, mas eu sei que ela é filha dele porque isso ficou na minha cabeça. E que assim, gente, é um filme... Eu tô falando de beleza cinematográfica, assim, sabe? Que é um filme lindo. É um filme, assim, que é lindo... Na mensagem, a moral é péssima, a gente já chega lá. Mas é cinema, assim, sabe? É lindo a estética, os cortes. Por ter sido também dirigido por uma mulher, é um filme que tem uma temática pesada de violência, de abuso sexual e tudo mais, mas traz isso de uma forma tão sensível. Mas, em resumo, se você não viu o filme, eu não recomendaria talvez ver ou veja, enfim, não sei o que dizer. Mas o spoiler final é que, tipo assim, meu Deus, os homens estão acabando com a vida das mulheres, entendeu? Se você... Esquece que é cristão, tá? Se tu vê um negócio aqui, daquele ali, você pega e fala assim, meu Deus, merecem a morte. É isso que você pensa, sabe? E é isso que acontece. Você vê claramente as mulheres que dentro do contexto do filme foram por tanto tempo subjugadas, violentadas em tantas áreas da vida que elas acabam correspondendo com esse olhar de vingança. E eu me lembrei também de uma outra série que eu gosto muito, assim, tá no meu top 1, 2, 3 de melhores séries que eu já vi, que se chama The Handmaid's Tale. Eu também não sei onde tá, se eu não me engano, na época eu vi pela Amazon. É uma distopia que fala sobre a criação de uma sociedade que tem um certo sistema religioso e que, enfim, né, basicamente os homens dominam as mulheres e elas são estupradas. É uma coisa, assim, horrorosa que acontece no filme.
e no filme, na série. E à medida com que as temporadas vão avançando, isso aqui também é um spoiler, mas não é uma coisa difícil de você prever que vai acontecer na série. Gente, assim, as mulheres, elas vão ficando com cada vez mais ódio e sede de vingança, e tem diálogos, assim, que uma se levanta pra dizer sobre o perdão e a outra pega e fala assim, perdão é o caramba, assim, sabe? A gente vai matar esses caras. E chega uma hora que a série tem uma verdadeira reviravolta, e as mulheres literalmente matam, assim, e elas mordem, assim, é uma coisa, assim, tenebrosa, assim, a série vira uma série creepy de terror, assim, né, o que era pra ser uma distopia, drama, se torna um terror, e elas matam, assim, de uma forma muito horrorosa, o personagem principal, que seria o grande vilão ali, líder daquela sociedade criada. Gente, o que eu quero chegar com tudo isso? Quando você vai ver qualquer coisa sobre o feminismo, você vai entender sobre as ondas do feminismo, a primeira onda que veio ali bem em ares de lutar pelos direitos das mulheres, né, o voto e tudo mais, ok. Aí você vê já uma segunda onda do feminismo ali com a Simone de Beauvoir, que é um negócio ali de... Não, a gente já tá falando aqui sobre liberdade sexual, a gente tá falando aqui sobre contraceptivos, a gente tá falando sobre direito ao aborto. Aí você vai vendo que o negócio vai ferver. Aí você vê uma terceira onda ali, mais recente, né, 1980, quando a gente já vai estar falando sobre uma junção de outras pautas, né? E a gente vai falar sobre o mundo LGBT, a gente vai falar sobre questões religiosas, a gente vai falar sobre discriminação e etc. E a gente vai encontrar esse feminismo desse Reels, desse filme, dessa série e dessas mulheres, que é um verdadeiro culto de ódio ao homem. E no que isso eu percebo que nos toca? Eu não sei o quanto que você, enquanto mulher cristã católica, talvez viva dentro de uma bolha, e aqui não é um aspecto bolha boa ou ruim, tá? Que eu sei que esse termo ficou pejorativamente mais conhecido no nosso meio como algo ruim, mas eu digo uma bolha no sentido de viver dentro de um universo mais religioso mesmo, e o quanto que você realmente não acessa, não vê filmes, talvez esse filme, essa série, ou esse tipo de Reels nem chega pra você. Mas o quanto que nós, talvez em menor escala, somos afetadas por essa terceira onda de um feminismo que está no ar. O quanto que, de alguma forma, nós, enquanto mulheres, independente de sermos católicas ou não, feministas ou não, né, pagãs, vamos colocar assim, fomos afetadas por esse movimento social e respiramos esse feminismo que está no ar, e de alguma forma esse ódio está em nós, talvez de modo mais diluído, mas esse ranço do homem está em nós. Porque talvez, se você, assim como eu, vê um filme desse, uma obra de arte dessa, tal, você vai falar, nossa, misericórdia, Jesus, piedade, sangue de Jesus tem poder, não podemos matar as pessoas porque somos de Deus, né? Vai contra o mandamento. Mas será, e aí é uma pergunta, que nesse feminismo que tá no ar, a gente também não foi afetada, nós não somos afetadas, isso não está na nossa fala? E aí eu vou dizer para vocês em que eu vejo isso no nosso meio de uma forma mais sutil. É quando a gente tá só entre mulheres, e eu vivo só entre mulheres, até por conta do meu próprio ministério, e de repente vai lá e soa um comentário do tipo, meu marido tá com gripe, né? Já sabe, né? Tá acamado, né? Quantas vezes você já não fez esse tipo de comentário? É porque o homem não aguenta nada, né? Não, porque eles são muito fortes, mas deixa eles pegar uma gripe pra você ver. Ixi, Maria, não consegue levantar pra pegar um Benegripe. Você tá pescando o que eu tô querendo dizer? Imagina, se fosse pra homem parir, a humanidade já tinha se acabado, porque isso e aquilo. Parece que a gente sente dentro da gente um certo prazer em diminuir o homem. É como se, socialmente falando, por vezes a gente, por sermos mulheres, já fomos tão subjugadas somente pelo nosso gênero feminino, nosso sexo feminino,
que existe um prazer ali, ó, bem devagarinho, um feminisminho em nós, que é esse prazer de diminuir. Você já percebeu isso em você? Outro comentário que eu ouço muito, e talvez você já tá lembrando aí na sua cabeça de outros. Qual o filho que mais te dá trabalho? É o filho da minha sogra. Eu não tô aqui pra te julgar, tá, amiga? Dá a mão aqui, ó. Eu já falei isso. Em pregação, em comentários com amigas. Mas parece que quando eu me confrontei com esse feminismo, vamos dizer assim, mais radical, eu comecei a olhar para essas pequenas falas e perceber que, de novo, é como se tivesse um rio ali, né? Vamos pensar aí no aspecto de como o próprio movimento é falado, né? Como se tivesse uma onda que chegou muito forte lá, mas a gente é de Deus, essa onda não me pegou, aleluia. Mas pensa que toda onda, ela quebra e ela vem vindo até chegar na areia. Vamos nos colocar aqui como as maravilhosas que não estão na onda, mas que estão na areia. Aquela aguinha, amiga, chegou no teu pé e de alguma forma, abre aspas, te contaminou. E de muitas vezes, e aqui não é só sobre uma questão social, tá? Mas em que você se viu ferida e machucada por homens no ambiente de trabalho, na escola, muitas vezes pelo seu próprio pai, pelos seus irmãos, por primos. Você guardou dentro de você um ódio pelo masculino. E quando isso vem respingando de modo que falar mal dos homens é socialmente aceitável, eu não vou matar, igual lá no filme, né? Mas a gente vai cultivando dentro da gente esse ranço, esse ódio. E aí eu pergunto pra você, primeiro, vem de Deus cultivar qualquer tipo de ódio? Não. Vai fazer bem para as tuas relações, e aqui sobretudo na relação com o sexo masculino, pensando se você tem filhos homens, obviamente você tem pai, você tem um chefe. Como será que essas relações elas vão ser afetadas? Porque uma outra coisa que eu vejo acontecer muito é dentro dos nossos casamentos, a gente viver muitas vezes uma certa rivalidade com o próprio marido. É um prazer em ganhar mais. É um prazer em dizer que eu não dependo do seu dinheiro. É um prazer subjugar o homem com uma piada, com um comentário, mandando nele, sendo mãe enquanto tinha que ser esposa. Então minha pergunta para você é: o quão católica e santa você acha que você é a ponto de você não ser afetada por isso? E não só a ponto disso te doer, mas a ponto de você destilar vingança. A ponto de você ter prazer em ver ele se ferrando, em ver ele sendo frágil. Quantas vezes a forma de vingar-se do homem é a própria sedução? É um jeito de dizer, vocês me pisaram tanto, agora eu piso, agora eu seduzo. Quantas mulheres eu não vejo que elas se alimentam da sedução? Eu sou católica, então eu não saio pegando todo mundo, mas o que eu faço? Eu tenho vários contatinhos, eu tenho várias pessoas que eu converso, tô falando de gente de igreja, tá? Vários meninos da própria igreja, mas na verdade eu não quero me relacionar com nenhum deles. Você faz isso de forma inconsciente muitas vezes. Eu quero envolver eles a ponto deles acharem que eu quero algo muito sério com eles, mas na verdade eu não quero. Eu quero fazer com eles agora aquilo que por tantas vezes eles fizeram comigo. É uma reflexão para você. O quão, no fim das contas, feminista você não é. E aqui, de novo, eu tô falando do modo pejorativo do feminismo. Eu tô falando sobre ódio, ranço, vingança. O quanto que você não se coloca em tom de rivalidade, de oposição. O quanto que para você os seus objetivos profissionais muitas vezes eles não estão ligados ao seu sucesso, não estão ligados até à sua própria sustento financeiro, não estão ligados às suas conquistas pessoais, a servir ao próximo e à sociedade, mas eles estão focados em ser mais do que um homem. Eles estão focados em dizer que eu acertei, eu consegui, eu posso, eu consigo. Primeiro, isso afeta as nossas relações, mas eu quero que você saiba de uma coisa.
todo espírito de vingança, todo esse ranço, esse negócio, gente, é como se fosse uma fumacinha que ela começa pequenininha e ela vai tomando a gente. O quanto que essa raiva que você sente por conta da sua própria história, de novo, ter sido vítima muitas vezes dos homens, não tá te adoecendo, sabe? O quanto de raiva que às vezes você sente pelo fato de você e o seu marido trabalharem e só você ser responsável pelas coisas da casa. E de alguma forma você desconta no seu marido. Você às vezes desconta gastando mais dinheiro do que deveria. Você desconta deixando ele mais tempo com os filhos. Você desconta negando o sexo. Porque de alguma forma você quer se vingar do fato dele ser homem e dele ter lá os seus privilégios. Do fato dele ser homem e, portanto, às vezes você se vê menor do que ele dentro da relação. Por ele ser homem e dentro do casamento quem gestou e quem pariu foi você. Eu já vi isso acontecer, viu? Outra frase que é muito comum. Ai, se tivesse outra vida, na próxima vida eu queria nascer pai. Você já ouviu isso? Você já falou isso? É porque o pai, né? Nossa, eu é que gestei, eu que pari, eu que amamento, eu que cuido, eu que isso, eu aquilo. Entenda bem. Não é o que Deus sonhou. Eu vou falar logo uma das coisas que eu penso já há muito tempo sobre o feminismo. Historicamente, a gente vai datar ali primeira onda, segunda onda, terceira onda, mas eu tenho pra mim que o feminismo, ele começou há muitos séculos atrás. Ele começou no Jardim do Éden. Ele começou a partir do momento em que Deus colocou homem e mulher e disse: sejam submissos a mim, escutem as minhas ordens, não toquem nessa árvore, não comam do fruto proibido. A partir do momento em que o pecado entrou no mundo, acabou o Playboy. Acabou. Feminismo e machismo nasceram naquele momento. Homem indo contra a mulher, mulher indo contra o homem. Um desejo não só de um servir o outro, mas de um ser maior que o outro. A culpa foi de quem? No fim das contas. Da Eva que seduziu Adão ou de Adão que tinha escutado a direção de Deus e não foi firme o suficiente para dizer para Eva que não faria aquilo? E aí? Você está conseguindo me entender? A partir do momento que a gente tem um desequilíbrio e o pecado entra no mundo e a gente não vive mais debaixo da direção de Deus, a gente vai para sempre lutar com uma dualidade que antes de ser homem e mulher, ela é de eu comigo mesma. Eu encontro uma dualidade dentro de mim. Então, sabe quando a serpente seduz Eva e fala assim, se você comer desse fruto você vai ser como deuses, né? Você vai ter o poder, né? Você vai ter a sabedoria. A partir do momento em que a gente sai debaixo desse olhar amoroso de Deus e a gente decide com as próprias mãos, se eu vou para além de Deus, se eu quero ser mais poderosa que Deus, eu não vou querer ser mais do que o homem? E o homem não vai querer ser mais do que a mulher? Biblicamente, a gente vê a história dos homens ganhando muitas lutas à força. E a gente vê muitas mulheres ganhando as lutas através da sedução. Até hoje, né? A gente vê essas armas, né? A arma da luta, a arma da sedução. Então, essa guerra começou há muito tempo atrás. E eu, sinceramente, não acredito que é através dessa vingança, seja matando literalmente, como alguns cenários artísticos têm mostrado cada vez mais, né? Esse feminismo cheio de ódio ao homem. Ou desse feminismo light, né? A ondinha que chega molhando o pé, que são essas falas maldosas, esse ranço, esse distrato, esse subjugar do homem. Nada disso se vence, na minha visão, nem de forma social e nem de forma... Ai, como que eu posso dizer isso? E nem fingindo que o machismo não existe.
Porque eu acho que é isso que acontece muito no nosso meio cristão, conservador muitas vezes. Para a gente combater o feminismo de uma forma até pedagógica mais fácil, é melhor dizer que ele não existe, que tudo que foi criado em todas as ondas desde o início do feminismo é do mal, é do capiroto e tudo mais. E assim, gente, se você está viva e está nesta sociedade, você sabe que existe, né? É só você ser mulher e você viver. Você tá num ambiente corporativo, você muitas vezes estar dentro de uma família e você perceber que muitas vezes, né, os homens exercem realmente essa função opressora, simplesmente pelo fato de nós sermos mulheres. Os homens têm passabilidade muitas vezes pro abuso, têm passabilidade para nos maltratarem. Não tenho o que dizer, né? E aqui eu não tô nem falando de história, eu tô falando sobre a gente conversar. Vai na rua, sabe? Passa às vezes na frente de uma construção. Quanto que esses homens cada vez mais desregulados e estimulados também por uma indústria, eles vivem como animais e a gente tem medo, né, dos homens muitas vezes. Você tá num lugar... Quando você vê um homem na rua, você não fala, ai, esse homem está aqui, qualquer coisa eu estou protegida. Não, muitas vezes você se sente desprotegida. Não é o que Deus sonhou para nós, sabe? Então, eu acredito que o caminho não é dizer que não existe o machismo, não é negar qualquer tipo de coisa que a gente possa dizer que é positivo fazer pela proteção, pela segurança, pela indiscriminação das mulheres. Mas é a gente tentar olhar para tudo isso com um olhar de maior sobriedade. Então vamos meio que por partes, né? Você tá ouvindo esse episódio, você tá fazendo uma reflexão sobre si. Faz sentido você perceber que você, enquanto mulher cristã católica, tá um pouco contaminada por esse ar que você respira, desse feminismo tóxico, vamos dizer assim, por falta de melhor palavra? É um ponto. Se você percebe isso, não faz sentido para você parar de fazer? Não faz sentido para você viver esse caminho de cristianismo nesse lugar em que você também olha para o homem como aquele que pecou e que faz errado, sim, de muitas vezes maltratar, discriminar e abusar mulheres, mas de que o caminho não é de vingança, mas é de amor, misericórdia, para além, de novo, de questões de leis que precisam ser feitas e etc. Tem uma questão social, mas eu tô falando de forma religiosa, de forma espiritual. Não é um olhar de amor, misericórdia, cuidado. Não é um olhar de você buscar uma tratativa diferente com o seu esposo e você mostrar para ele que vocês não estão em embate, em rivalidade, mas que vocês estão juntos como companheiros. Não é quebrar esse ciclo. Não é principalmente nós, mulheres, você que assim como eu tem filhos homens, criar homens que sejam másculos, machos, mas que não sejam bichos, que sejam educados desde sempre para serem bons homens, corajosos, que tenham como referência São José, ao invés de, sei lá, que super-herói, que coisa que você pensa aí que deveria ser um exemplo. Você não consegue ver na figura de São José ao mesmo tempo virilidade, mas também docilidade? Você não consegue perceber nessa figura que o próprio Deus quis para a Sagrada Família, eu diria a perfeição entre um caráter rígido, mas o caráter de Cristo manso e humilde. É isso que Deus sonhava para os nossos homens. Assim como nós, enquanto mulheres, carregamos a marca de Eva, os homens também carregam a marca de Adão. A palavra diz, sede misericordiosos como vosso Pai é misericordioso. A misericórdia na sua vida é seletiva só para você e para as mulheres que sim, fatualmente sofrem, ou também é para os homens? Será que a gente, enquanto mulher cristã católica, pode escolher fugir desse cabo de guerra e realmente se posicionar como mulheres que querem realmente viver uma nova sociedade? A gente sabe que esse mundo jaz do maligno, né, gente? Essa nova sociedade, eu sonho com o céu. Mas o que está ao nosso alcance enquanto mulheres, viver de novo nas nossas relações
um caminho de perdão, um caminho de cura, um caminho de formação de novos homens, sabe? Do que a gente continuar se alimentando desse ódio, dessa vingança e desse ranço. Então, o primeiro ponto desse episódio é isso. O papo tá sério, né, gente? Eu tô tensa, que o assunto é tenso. Será que a gente não pode viver um caminho de volta e um caminho de reconciliação? Primeiro com a gente mesmo, com a nossa história, com quem nos machucou. Talvez, minha irmã, isso é motivo sim de terapia, isso é motivo das suas comunhões, isso é motivo de jejum. Se toda vez que toca nesse assunto já te dá um espírito, ai que não sei o que lá, nossa, precisa ser curada, bebezinha? Precisa. Vai atrás? Precisa. Isso não é normal. Não é o plano original do que Deus sonhou. Deus não imaginou, não sonhou homem e mulher um contra o outro. De novo, nem homem subjugando mulher, nem mulher subjugando o homem. Deus sonhou sim com uma equidade de gênero, que não é a mesma coisa que igualdade. Porque não tem como ser igual o que é diferente. Mas equidade é valor de dignidade, sobretudo. Quando a gente já começa, por exemplo, e agora eu quero falar sobre essa relação do meio religioso, dizer contra o feminismo e falar que nós, enquanto mulheres, precisamos ser submissas aos homens, a gente, querendo ou não, pode estar, enquanto cristãs, criando um caminho de machismo cristão. Então, o homem não vai, porque o homem vai tratar a mulher como uma flor, ele vai chamar de princesa e não sei o que lá. Mas a gente pode assumir dentro das nossas relações um caminho de submissão que não é a que Deus sonhou. A verdadeira submissão, fala São João Paulo II, na encíclica Mulheres Dignitatem, que fala sobre a dignidade da mulher. A verdadeira submissão é a mulher ser, sim, auxiliar do homem, e o homem ser auxiliar da mulher, e ambos serem auxiliares de Deus. E não a mulher ficar ali sendo a bela recatada do lar, servindo, cozinhando, apanhando, mantendo um casamento aos trancos e barrancos, em nome de Jesus. Cuidado com isso. Porque às vezes a gente suporta o insuportável, tolera o intolerável em nome de Deus, em nome da igreja, de coisas que nem Deus e nem a igreja falaram que era pra gente fazer. Eu sempre escolho crer que quem vai por esse caminho é bem intencionado, porque eu não consigo pensar na ideia de que a pessoa faz isso por maldade, mas ela realmente acredita que é um bom trabalho lutar contra o feminismo, falando sobre ser contra o feminismo. Acho que é útil, e aqui é minha opinião, por motivos óbvios. O nome do podcast é Seguimos Tentando com Larissa Garbiati, não é com a Igreja Católica. Combinado? Cara, de que tem o seu papel e o seu serviço uma explicação sobre o movimento, você falar sobre as falácias em relação ao feminismo, Porém, contudo, todavia, quem são as mulheres feministas? São mulheres que, assim como eu e você, foram feridas por homens. Pra mim, minha gente, o que essas mulheres precisam é botar elas tudo dentro de uma sala e xaralá e oralá e orelei. E oralá e orelei por horas, por dias, por anos. Ficar mergulhadas no tanque do sangue de Jesus e serem curadas. Eu nunca vi uma mulher feminista que não foi ferida. Eu nunca vi uma mulher ter ódio de um homem, sendo que ela não foi minimamente abusada ou teve um pai ausente. Eu nunca vi. Eu sou feminista porque eu não tenho bosta nenhuma pra fazer da minha vida. Então eu resolvi tirar meu sutiã e deixar meu sovaco crescer. Sovaco crescer não, meu sovaco crescer. Isso não existe. Então, aí é um questionamento de Larissa, que ó, meus botões ficam assim, ó, a milhão. Será que no fim das contas a gente tem que combater as feministas? Aí é claro, Deus odeia o pecado, mas ama o pecador. Ok. Mas eu vejo, com esses olhos aqui, ó, muita gente que diz que vai falar contra o movimento feminista, mas que fala diretamente e com desejo de ódio pelas próprias mulheres,
para destruir. Será que é a forma mais evangelizadora a gente ficar chamando as mulheres feministas de as fedidas, as peludas, as louca? Qual que é o objetivo? Qual que é o objetivo do nosso apostolado, que supostamente a gente tem, de falar contra o feminismo? Quem você quer atingir? No fim das contas, a gente quer atingir o nosso próprio meio e ficar legal com ele. Porque se eu já sou cristã católica, eu não quero ser feminista, então beleza, eu não vou ser feminista. Me diz mais sobre o que é o feminismo. Ah, então tá bom, tô indo por um caminho que não é. Agora, quando você tem discurso de ódio, entendeu? Quando você deseja que essas mulheres que fazem isso, elas morram, gatinha, mirou no evangelho, acertou em qualquer lugar. Mas no evangelho não foi. O Senhor sempre olhou pro pecador com amor e misericórdia. E tu sabe quem que ele chamou de capeta, né? O discípulo dele. Então Deus sempre trata com amor e misericórdia o pecador, quem tá no erro. E sempre chama, sabe? Faz aquela chamada com quem é de perto. Então não tenha dúvidas de que provavelmente com quem Deus faria uma chamada muito maior é com a gente, que não tem tato para evangelizar. E não com pessoas que a gente considera que estão com uma visão deturpada porque não conhecem o Senhor Jesus. Elas não conhecem a mensagem que supostamente eu e você conhecemos, de perdão, de amor, de misericórdia, de cura. Elas nunca ouviram, sabe o quê? Se um homem te machucou, você já ouviu isso em algum retiro? Se um homem te subjugou, se o seu pai te abandonou, você tem um pai que não te abandona. Supostamente essas mulheres, e eu acredito que não foram alcançadas pelo amor de Deus. E às vezes a oportunidade que eu e você temos de falar desse amor, a gente mata essas mulheres. Gente, isso me deixa tão trilouca que vocês não têm ideia. Eu descobri que eu sou uma sanguínea com um ascendente em colérico. E se tem uma coisa que sobe a minha ira, é isso. É ver o povo de Deus e da igreja tendo a oportunidade de fazer algo pelo evangelho e ferrando tudo. E errando tão feio. E de novo, a misericórdia de Deus é para todos nós. Mas eu fico triste demais. Você vira para mim, por exemplo, você fala do carnaval, né? Acabamos de passar por isso. Aí, de repente, né? Poxa, carnaval, né? Tem uns capeta ali, né? Uma seita que não é de Deus. Nossa, que novidade. Caramba, não é de Deus. Não me surpreende em nada. Eu não espero que do nada eles coloquem o Padre Marcelo cantando Os Animaizinhos Subiam de 2 em 2 e todo mundo é batizado no Espírito Santo no meio da Avenida Sapucaí. Eu não espero por isso. Eu espero que o cão sirva ao cão e todo mundo que tá no colo do cão pule com o cão. Pra mim tá tudo dentro do esperado. O que você espera dos cristãos? Vocês estão me entendendo? Então você, chuchu católica que tá me ouvindo, eu sei que a minoria de quem me ouve aqui é criadora de conteúdo. A maioria recebe. E eu vejo, pelas meninas do Madalenas, que vocês compartilham muita coisa. Cuidado com o que vocês compartilham. Porque às vezes uma mensagenzinha ali que às vezes tem tom evangelizador, mas isso não é só sobre feminismo não, é sobre qualquer coisa, aquelas alfinetadas católicas. Ah, porque católico que é católico, cala a boca, meu. Católico é católico, vai rezar. Católico é católico, não fica preocupado com... Você tá entendendo? Vai rezar. Entendeu? Você tá mais afastando as pessoas do que ajudando. Tem aquela pessoa feminista lá do seu trabalho, tu vai ficar batendo boca com ela, cara de quê, boba? Tu tá perdendo tempo. Ama a bichinha, escuta a história dela. Tá bom, tu é feminista por quê? Teu pai é maravilhoso. Conta mais do teu papai pra mim. Mira no pai, acertou, gente, é ferida. E teu marido? Ah, seu pai batia na sua mãe. Ah, por isso que você ama homens, né? O cara que era pra te proteger. Vocês estão entendendo? Aí é pra essa pessoa ferida que eu vou me mostrar enquanto cristã católica, eu vou dizer pra ela, então, a nossa igreja acredita que mulheres como você tem que morrer na fogueira.
Gente, pelo amor de Deus, não façam isso. Se você não sabe como contribuir com a evangelização, né? Tem gente que fala assim, ai, meu sonho é ter uma pastelada na internet. Você quer ajudar o reino de Deus? Não quer ajudar. Não quer ficar famosa na internet. Você quer ajudar? Pô, não fala besteira. Já ajudou pra caramba o evangelho. Tá entendendo? Não compartilha coisas sem pensar. Às vezes você sabe que você é da direita. Aí tu tem aquela sua prima rança. Sabe? Tu vai compartilhar um negócio pra tu criar mais atrito com ela na próxima reunião da família. Não é mais inteligente você trazer ela pra perto. Aí um dia tu chama ela pra ir no teu grupo de oração. Vocês estão me entendendo? No que eu acredito sobre o feminismo. Que essa fala, Larissa, mas não tô entendendo. Não pode ser feminista, daí é o jeito que os cristãos supostamente estão levando não é o ideal. Eu acredito naquilo que São João Paulo II disse. São João Paulo II, Papa, Santo, tudo com a igreja, tá? De que entre primeira, segunda e terceira onda a gente precisa de um novo feminismo. São João Paulo II falou isso. Vamos ler pra tu não falar que eu sou louca? Vou ler pra vocês. É bem curtinho, tá bom? Abre aspas. Nessa viragem cultural a favor da vida, as mulheres têm um espaço de pensamento e ação singular e talvez determinante. 2 pontos. Compete a elas fazerem-se promotoras de um novo feminismo, que sem cair na tentação de seguir modelos masculinizados, saiba reconhecer e exprimir o verdadeiro gênio feminino em todas as manifestações da convivência civil, trabalhando pela superação de toda forma de discriminação, violência e exploração. Vós sois chamadas a testemunhar o sentido do amor autêntico, daquele dom de si e acolhimento do outro, que se realizam de modo específico na relação conjugal, mas devem ser também a alma de qualquer outra relação interpessoal. O que São João Paulo II está falando? Sobre nós, enquanto mulheres, lutarmos sim pela nossa dignidade, mas não de modo que a gente perca a nossa própria natureza, não buscando uma igualdade que faz a gente perder a beleza da nossa feminilidade, da nossa diferença dos homens, dada por Deus. Mas que sim, a gente não deixe de lutar contra coisas que existem, que é a discriminação das mulheres, a violência contra a mulher, a exploração da mulher. Gente, a igreja, quando tu pega pra ler os documentos, não é influenciador não, viu? Ai, ler documento da igreja, é isso que a gente devia estar fazendo. De novo, tem gente muito bem intencionada, mas que tá falando muita bosta. É isso. É isso que a igreja tá falando. É um santo da igreja, é papa. Não é a Mariazinha que leu o feminismo, subversão da relação da Dana Campagnolo e tá se achando a doutora da igreja. É São João Paulo II, gente. Você quer ver outra santa da igreja que inclusive é doutora, que falava sobre esse novo feminismo? Santa Edith Stein, mais conhecida por alguns como Santa Teresa Benedita da Cruz. Uma mulher judia, filósofa, doutora em filosofia, se converteu ao cristianismo, foi abandonada por toda a família, depois de fazer uma vasta contribuição à filosofia, à fenomenologia, essa coisa toda, se tornou freira, morreu em campo de concentração. Santa. Quando ela ainda não estava ali em Tons de Carmelo, já escreveu sobre a ciência da cruz, mas ela falava sobre a mulher na sociedade, ela veio dizendo daquela época, que nós já tínhamos que combater o feminismo com um novo feminismo, com a mulher voltada para a sua essência feminina. Você tá me entendendo? Que não quer dizer que você tem que ser aquele estereótipo de bela recatada do lar fazendo pão. Não tô falando nada contra fazer pão, que o meu sonho é aprender a fazer pão. Mas tá entendendo do que estereótipo eu tô falando? Ocupar os lugares na sociedade. Deus sabe que tu tem que trabalhar, minha filha. Não é que tu não ama teu marido e tuas crianças. Respira. Deus te ama. Não vai morrer por causa disso. Não vai perder a salvação. Aleluia. Existe um jeito da gente viver isso, minha gente. E é com equilíbrio. Vamos entender aqui de novo, pra gente já ir finalizando esse episódio, que eu tô suando bicas.
Ai, Deus. Deus não sonhou a gente para ser subjugada por ninguém. Deus não quer que a mulher seja violentada. Deus não sonhou com nada disso, gente. Pelo amor de Deus. Inclusive, se você olhar na palavra, você vai encontrar inúmeros momentos em que ele encontra várias mulheres e ele lembra da dignidade delas enquanto filhas de Deus. É ele que vai lá, né, com a pecadora caída e fala, e aí, gente? Alguém aqui não pecou? Ah, então tá bom. E ele fala pra mulher, seja livre. Vai viver a sua dignidade de ser mulher. Ninguém pode te julgar. Ninguém pode te subjugar. E ao mesmo tempo eu sinto que Deus quer nos libertar desse espírito de... Aleluia! Até a Siri respondeu. Nos libertar desse espírito de ódio e de ranço. É muitas coisas que o Senhor quer fazer, aleluia. E ao mesmo tempo, dessa má compreensão que muitas vezes eu vejo no nosso meio cristão. Tudo isso, gente, que eu penso é uma construção de muitos anos e eu também não tenho aqui a pretensão de dizer de que eu sou a nova tábua da compreensão e da salvação sobre o que é o verdadeiro feminismo. Tampouco criar qualquer tipo de movimento chamado novo feminismo. Eu faço uma contribuição baseada naquilo que eu penso. E para mim, eu tô fechando com São João Paulo II e tô jogando toda a bucha pro lado dele mesmo. Porque é ele quem tem o gabarito no negócio. Eu sou a Laricinha do podcast Seguimos Tentando. Não sou uma doutora da igreja. Eu sou a menininha da igreja, tá? Mas pedir mesmo a Deus para que a partir dessa reflexão toda que a gente tá tendo aqui, sabe? A gente encontre um equilíbrio que nos leva para uma cura, que nos leva a agir diferente, que nos leva a não falar besteira, que nos leva a não afastar as pessoas de nós, que nos leva à medida da nossa possibilidade, onde a nossa mão alcança, sabe? O que está ao seu alcance, que nós sejamos mais amorosas, mais misericordiosas com os homens, com as outras mulheres que não conhecem o Deus que supostamente você conhece, que é amor e misericórdia. Mas que a gente não se aproprie de estereótipos para nós que não condizem com o evangelho, que não condizem com aquilo que Deus e a sua igreja sonhou para nós. Eu sei que a gente tem dentro de nós uma sede, de alguma forma, pertença. E talvez você já esteve muito perdida no feminismo e hoje você encontrou um antifeminismo e você fala, meu Deus, é isso. Que eu quero dizer para você que o é isso da sua vida é o evangelho, é Jesus. E que em tom de discussão de gênero, seja você odiando ou você rançando homens ou rançando pessoas, a gente não vai chegar no nosso objetivo final. Então eu espero que esse episódio tenha criado um ciplex na sua cabeça, que tem o triplex, o ciplex, a Tia Sandra tenha criado várias coisas. Eu quero que a sua cabeça esteja explodida, que você comente no YouTube, que você comente aqui no Spotify, que se for do seu desejo, você pode me mandar um direct contando sobre o quanto que isso mexeu com você, quanto que isso abriu a sua cabeça, porque era esse o objetivo. E a gente vai conversando por aqui. Espero que esse episódio tenha sido esclarecedor para você. Acho que foi a primeira vez em anos de evangelização na internet que eu consegui, acho que explicitar o que eu penso, o que eu acho. É claro que teriam vários pontos se a gente estivesse numa conversa. Talvez você me falasse, mas e isso, Lara? E aquilo? E tal post que eu vi isso e isso geraria ainda mais conteúdo, mas para isso que você vai comentar, pra gente conversando por aqui. Mas eu acredito que eu fiz a minha contribuição aí pra sua vida. Amém? Eu tô tensa, gente. Vocês estão tensa? Faz assim, ó. Chacoalha sua mãozinha e fala, estou tensa. Gente, para finalizar, você que chegou até o final deste episódio, eu pensei num emoji bem do bem, bem da paz. Sabe assim, no negocinho dos emojis, não tem tipo uns casaizinhos? Tipo que é o homem e a mulher? Tem uns que é homem, homem, mulher, mulher. Não, é o que é o homem e a mulher. Você vai colocar esse emoji, que neste momento é um ato profético.
não de um amor romântico, mas de que em unidade, homem e mulher, buscaremos o Senhor e a santidade, aleluia? Então, se você chegou até o final deste episódio, para eu saber que você tá aqui, você pode comentar com um emoji de casal para dizer que nós não vivemos esta vingança, este ódio, mas de que juntos, em nome de Jesus e com a sua graça, nós viveremos o seguimos tentando, homens e mulheres batizados no Espírito Santo. Aleluia. Amém. Muito obrigada para você que chegou aqui até o final. Por aqui, seguimos tentando. Tchau, tchau.